Sexta-feira chegou, nosso último dia dessa verdadeira maratona de estudos para o concurso da Universidade Federal de Juiz de Fora. Espero que você esteja gostando e aproveitando cada aula. Hoje é o último dia para você aproveitar o super desconto de 30% no curso online completo da UFJF. Para adquirir, basta acessar o nosso site logosconcursos.com.br e lá na área do aluno, após se cadastrar, insira o código UFJF Online 01 no espaço cupom de desconto. E pronto, basta finalizar a compra e começar a se preparar com o curso que está mudando vidas há 22 anos. E agora, a aula é com o professor Fabrício. Bons estudos para você! Pessoal, nós vamos iniciar agora uma aula de exercícios de raciocínio lógico destinada aí ao concurso da UFJF. Se você teve a oportunidade de ler o edital, o raciocínio lógico, nesse concurso, nós temos um conteúdo que está bem tranquilo relacionado ao que nós vemos em concursos por aí, porque a parte de argumentação não entra nesse concurso, as chamadas proposições categóricas, um assunto que nós temos dentro do raciocínio lógico, não veio nesse concurso. Então, o nosso curso inicia lá no básico de proposições e nós vamos finalizar nas equivalências lógicas, ok? Então, para a gente começar a entender os conceitos, nós vamos abordá-los, todos eles, na forma de exercício. Então, acompanhe comigo nos slides que nós temos o primeiro exercício, onde nós vamos trabalhar todos os conceitos. O primeiro exercício diz assim: é considerado uma sentença lógica. Aí nós temos 5 alternativas. O que é importante aqui? Bom, primeira coisa, todo raciocínio lógico, a estruturação dele, ela é montada em algumas definições, em alguns que a gente chama de axiomas. Algumas verdades que a gente adota para construir toda a teoria do raciocínio lógico. E o raciocínio lógico ele é baseado em cima de 3 axiomas, em cima de 3 primeiros princípios que a gente fala. Primeiro é a chamada lei da identidade. A lei da identidade fala que uma coisa é idêntica a si mesma. Isso é algo óbvio, não poderia ser diferente. Por quê? Porque uma coisa sendo idêntica a si mesma, isso garante que ela não pode ser outra coisa diferente dela. Isso é óbvio, mas essa estruturação, o raciocínio lógico inicia com essa lei fundamental, a chamada lei da identidade. Uma coisa é idêntica a si mesma. Por exemplo, A é igual ou idêntico a A. Segundo princípio dentro do raciocínio lógico, a chamada lei da não contradição. Essa lei fala que uma proposição, nós vamos ver agora, que está relacionado aí ao nosso exercício, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. E ainda em cima disso existe um terceiro princípio chamado princípio do terceiro excluído ou exclusão do meio termo. Ele fala que quando você tem uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe um terceiro valor lógico para ela. Bom, mas enfim, o que vem a ser uma proposição? Proposição é toda sentença, toda frasezinha que vai trazer uma ideia de sentido completo. O que isso significa? Sentido completo significa que eu consigo classificar o que foi afirmado para mim como verdadeiro ou falso. Essa é a característica de uma proposição. Proposição eu consigo atribuir a ela o que nós chamamos de valor lógico, verdadeiro ou falso. E aí sim começa a ficar claro a ideia de que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Isso é importante dizer. Então, quando você pensa em proposição, eu tenho sentenças que eu consigo atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Por exemplo, o 2 é um número par. Essa é uma sentença que eu consigo classificar ela como verdadeira ou falsa. João é careca. É outra expressão que eu consigo atribuir um valor lógico. Por exemplo, Cristóvão Colombo, vamos colocar uma situação aqui até falsa, mas Cristóvão Colombo descobriu o Brasil. Essa é uma sentença que eu consigo atribuir um valor lógico para ela, e nesse caso ela seria falsa. Mas nós temos algumas sentenças, e isso é muito importante, isso aparece em muitos concursos, que são sentenças que a gente chama de sentenças abertas, que eu não consigo atribuir um valor lógico para ela. Por exemplo, frases interrogativas. Toda frase interrogativa, isso não é uma proposição.
Então, numa sentença interrogativa, por exemplo, como aparece aí no nosso exercício, você sabe que horas são? Toda interrogação você não consegue atribuir um valor lógico para ela de verdadeiro ou falso. Então, frases interrogativas não são proposições. Frases imperativas, por exemplo, desligue o celular. Uma frase imperativa também você não consegue atribuir um valor lógico para ela. Você tem uma série de coisas, por exemplo, cuidado com frases ambíguas. Quando eu falo assim, o cachorro do meu vizinho morreu. Essa sentença ela é aberta. Eu não consigo atribuir um valor lógico para ela. Eu não consigo falar se é verdadeiro ou falso, porque isso gera uma ambiguidade. Quando você fala o cachorro do meu vizinho morreu, o que você está querendo dizer? Que o animal do seu vizinho morreu ou o seu vizinho que você está chamando ele de cachorro e ele morreu? Então, como gera essa ambiguidade, expressões ambíguas também não são proposições. Ok? Temos várias outras que nós vamos trabalhando dentro dos exercícios. Então acompanhe comigo a primeira questão. Número 1. É considerada uma sentença lógica. Letra A. Esta frase está errada. Letra B. Descanse após a prova. Letra C. Você sabe que horas são? Letra D. Fui trabalhar. E letra E. Proibido nadar. Bom, a letra A, você tem uma frase como se ela estivesse falando a respeito dela mesma. É o que a gente chama de uma expressão até paradoxal. Esta frase está errada. Essa sentença não é considerada uma proposição. Na letra B, nós temos aí uma sentença, descanse após a prova, uma frase imperativa, né? Então ela também não é uma proposição. Na letra C, você sabe que horas são, é uma frase interrogativa, também não é uma proposição. Na letra D, fui trabalhar. Essa sentença, será que eu consigo atribuir um valor lógico para ela? Consigo. Logo, na letra D, nós temos aí o que nós chamamos de proposição. É uma sentença lógica, porque eu consigo atribuir um valor lógico para ela de verdadeiro ou falso. Já na letra E, proibido nadar, essas frases como proibido nadar, proibido estacionar, não são consideradas sentenças lógicas, ou seja, não são proposições. E uma característica importante de proposição. Proposição, ela tem verbo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque as proposições têm verbo. Mas nem toda sentença que tem verbo é uma proposição. Mas é característico da proposição possuir verbo. Então, se eu crio uma frase, por exemplo, manobrar o navio. Essa sentença, manobrar o navio, tem verbo, mas não é considerada uma proposição. Então, nós temos que ficar atento a essas questões. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha na questão número 2. Acompanhe comigo. Número 2 está assim, temos aí 4 sentenças. A P, que normalmente quando você tem uma sentença, a gente representa por letra minúscula, está dizendo assim, 12 é menor que 6. Q, para qual time você torce? R, x mais 3 maior que 10. S, existe vida após a morte. A exatamente, ele quer saber quantas proposições nós temos aí nesse exercício. Bom, a P, 12 é menor que 6, eu consigo olhar para esta sentença e atribuir um valor lógico para ela. Independente se é verdadeiro ou falso, eu consigo atribuir um valor lógico. Então, a P, ela é uma proposição. Lembrando, então, que o exercício quer saber quantas tem. Então, ó, a P, ela é uma proposição, então vamos marcar ela. A Q, para qual time você torce? Frases interrogativas, não são proposições. R, x mais 3 maior que 10. Esse é um exemplo de uma sentença aberta. É algo muito até vago, né? X mais 3 maior do que 10, sendo que você não tem informação a respeito de quem é o X. Então, essas sentenças matemáticas, assim, que você não tem algo explícito a respeito de quem é o X, também não são consideradas proposições. Então, não consigo atribuir um valor lógico. E muito cuidado com a S. Existe vida após a morte. Essa sentença, ela é uma proposição. Porque é claro que ela é uma proposição, e é até importante fazer um comentário sobre isso. O existe vida após a morte é considerada aí dentro da lógica uma proposição contingencial. Ou seja, ela depende do contexto para ser verdadeira ou falsa. Mas existe um valor lógico que pode ser atribuído a ela.
Então ela é considerada, sim, uma sentença lógica. Ok? Muito bem, então você pega, por exemplo, mas você fala, mas um ateu, por exemplo, não acredita que existe vida após a morte. Ok? Uma pessoa que é religiosa acredita que existe vida após a morte, mas são contextos diferentes, mas eu consigo atribuir um valor lógico para esta proposição. Então isso é considerado, sim, uma sentença lógica, então isso é considerada uma proposição. Tá legal? Muito bem, então como resposta aí, o que nós encontramos? Nós temos duas proposições. A resposta é a letra B. Temos duas proposições aí nesse exercício número 2. Tá legal? Então, perceba que o exercício 1 e 2 são exercícios conceituais mesmo, né? Para a gente trabalhar a noção do que vem a ser uma proposição. Então, proposição eu consigo atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Tá legal? Vamos então à questão número 3. Questão número 3 diz assim: P, Ana estuda. Q, Beto briga. R, Carlos canta. A linguagem corrente: se Carlos não canta, então não é verdade que Ana estuda e Beto não briga, pode ser representada na forma simbólica por. Aqui eu gostaria de fazer alguns comentários importantes. Primeira coisa, nós temos dentro do raciocínio lógico dois tipos de proposições. As proposições que a gente chama de simples e as proposições compostas. Composta é quando ela é formada por mais de uma proposição. Então eu escrevo assim, João é alto e 5 é ímpar. Isso é uma proposição considerada uma proposição composta, porque ela é formada por mais de uma proposição. Nesse exemplo que eu criei, nós temos duas proposições. Então, quando você tem essa junção de duas ou mais proposições, nós temos o que nós chamamos de proposição composta. E é importante você perceber que quando se fala em proposição composta, aparece o que nós chamamos de conectivos lógicos, que são elos de ligação ali entre proposições compostas. E nós temos basicamente 5 tipos de conectivos lógicos. Nós temos o E, que é representado, acompanhe comigo aqui no slide que eu vou escrever aqui para você. O E, que é representado desta forma, um V de cabeça para baixo, que é o acento, né, circunflexo. Nós temos o E, que é até considerado uma conjunção. O E é uma conjunção. A seguir nós temos o outro conectivo, uma disjunção, que a gente fala, que é o OU. É uma disjunção inclusiva, que é representado por um V. Um outro conectivo lógico que a gente ouve também é o OU exclusivo, uma disjunção exclusiva. Então é importante saber diferenciar o V do V com um tracinho embaixo do V. Nesse V nós temos, nesse primeiro aqui sem o traço, é uma disjunção inclusiva. Então eu falo para você assim, Fabrício é professor ou médico. É um ou que traz a ideia, é o seguinte, eu posso ser uma coisa ou a outra, mas nada impede de eu ser as duas coisas. Então é um ou inclusivo. Já esse V com tracinho embaixo é um ou exclusivo. Então eu falaria assim, ou Fabrício é professor ou Fabrício é médico. Então não poderia ser as duas coisas. Tá legal? Aparece, mas não tanto como os demais. Depois nós temos também um outro conectivo lógico que a gente chama de condicional. Condicional é representado por essa setinha orientada aí para a direita. É o famoso se então. Então eu falo para você, se chove, então faz frio. Eu tenho aí uma condicional. E por fim nós temos a bicondicional. O próprio nome já sugere, né? Bicondicional é a ideia de que vale ida e vale volta. É o se e somente se. Então esses são os conectivos lógicos, porque se você olhar, acompanha comigo aqui, em linguagem corrente, esses conectivos aí, alguns deles, vão aparecer. E é muito importante em exercício de raciocínio lógico, você ter frases no português e você passar para a linguagem simbólica, que é o objetivo do exercício número 3. Então ele fala assim, se Carlos não canta, então não é verdade que Ana estuda e Beto não briga. Primeira coisa que você tem que perceber, qual é o conectivo lógico que predomina sobre os demais? Quando você olha para esta frase, você faz a leitura dela, ela começa, se Carlos não canta, então. Ele tem um se então. Então isso significa que isso aqui é uma condicional. Então para eu representar, eu já penso direto na condicional, que é a setinha orientada para a direita. E aí começa assim, olha, se Carlos não canta. Se você olhar para as proposições P, Q e R, ele me deu como R que Carlos canta.
A partir do momento que ele fala que Carlos não canta, nós temos aí o que a gente chama de modificador lógico. O modificador lógico é a negação, que é representado pelo tio, ou em alguns contextos pode aparecer também esse Lzinho virado, né, que representa a negação. Então, toda vez que eu tenho uma proposição, como nesse caso R, Carlos canta, a negação significa o quê? Não erre. Então, o enunciado diz, se Carlos não canta, ou seja, se não erre, por que não erre? Porque R é Carlos canta. Carlos não canta é a negação disso, então é não erre. Se não erre, então, e aqui você tem que tomar muito cuidado. Não é verdade que, estou até circulando aí, ó. Toda vez que você pegar um exercício de raciocínio lógico e ele disser para você, não é verdade que, é falso que, é mentira que, o que ele está querendo? Ele está querendo negar tudo que ele vai falar a partir daí. Então acompanhe aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, não é verdade que, então você já vai colocar o tio indicando a negação. Então não é verdade que, o que ele vai falar agora? Tudo que ele falar significa que ele vai negar isso. Então ele diz, olha, a Ana estuda e Beto não briga. Então não é verdade que essas coisas acontecem. Então ele vai negar as duas. Por isso nós temos que colocar aqui, ó, um parênteses e escrever Ana estuda é a P. Não é verdade que P e, tá lá o conectivo lógico E, que é uma conjunção, e Beto não briga. Se você olhar para a proposição que ele te deu, aqui é Beto briga. Beto não briga é representado pela não que. Então, em linguagem simbólica, nós temos aí essa expressão que ficaria, se não R, então não P e não Q. Se você comparar com as alternativas, nós encontramos aí a letra D como resposta. É algo muito importante dentro do raciocínio lógico, você saber pegar uma frase que está em linguagem corrente no português e passar para a linguagem simbólica. E aí nós temos que tomar cuidado quando tem uma negação, que a gente tem que colocar o tio, que é considerado um modificador lógico. Tá legal? Muito bem. Vamos a mais um exercício, que é o exercício número 4, que diz assim: o número de combinações de valorações das proposições simples A, B e C, para os quais a proposição composta A ou B ou não C pode ser avaliada assumindo valoração V ou F será igual a. Bom, vamos entender o que ele está querendo dizer com isso. Número de combinações de valorações. Então vamos pensar uma coisa. O enunciado do exercício apresenta 3 proposições, A, B e C. Para qualquer proposição, eu só tenho 2 possibilidades para ela. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe um terceiro valor lógico. Então qualquer proposição é V ou F. O que ele quer saber é o seguinte: qual o número de possibilidades você tem de combinar os valores lógicos V e F nas proposições A, B e C? Então, por exemplo, eu posso ter as 3 verdadeiras, as 3 falsas. Eu poderia ter 2 verdadeiras e uma falsa e combinar todas as possibilidades. É isso que ele quer saber. Quantas possibilidades nós temos de combinar esses valores lógicos. Isso nos leva a um conceito muito importante dentro do raciocínio lógico, que é o conceito do que vem a ser uma tabela verdade. A tabela verdade, ela é uma técnica, podemos dizer que é uma técnica, uma maneira de você determinar os valores lógicos de proposições compostas. Então, quando eu tenho uma proposição composta, o valor lógico dessa proposição composta vai depender do valor lógico das proposições simples que formam essa proposição composta. E aí, o que nós temos? Então, acompanhe comigo aqui no slide, que eu vou criar uma situação para você entender. Vamos supor que eu tenho uma proposição P. Essa proposição P, seja ela qual for, eu consigo atribuir um valor lógico para ela. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então, se eu tivesse uma única proposição, eu teria 2 possibilidades de valoração, né? Eu só teria V ou F. Se eu tiver uma proposição P e uma proposição Q, eu tenho 2. Quantas possibilidades nós temos? Bom, todas as possibilidades estão representadas aqui, ó. Todas as combinações possíveis que você pode fazer. Então, vamos colocar aqui um V
e aqui F. Essas são todas as possibilidades, estão aí, ó. As duas podem ser verdadeiras, uma pode ser verdadeira, outra falsa, ou o contrário, a P falsa e a Q verdadeira, ou posso ter as duas proposições falsas. Ok? Então aqui eu já tenho uma ideia de todas as possibilidades. E se você perceber no exercício, ele fala de 3 proposições. Ele fala da A, B e C. Ó, A, B e C. Eu tenho 3 proposições. E isso é uma coisa importante, porque como eu tenho uma proposição composta, a tabela verdade serve para eu enxergar exatamente essas possibilidades que a proposição composta pode ter de valor lógico verdadeiro ou falso. E aí nós temos uma coisa importante. Se você perceber, o número de possibilidades que você tem, isso é exatamente o número de linhas que a tabela verdade vai ter. Então, quando você tem uma proposição só, que foi a proposição P, nós tivemos 2 possibilidades, VOF. Proposições P e Q, uma proposição composta formada por 2. Eu tive 4 possibilidades. Quando eu tenho 3 proposições, que no caso aí é A, B e C, quantas linhas a minha tabela verdade vai ter? Porque cada linha da tabela é uma possibilidade de valores lógicos que eu atribuo para as proposições. Então, quando eu tenho com 3, quantas eu vou ter? 8 linhas na tabela. Bom, mas como é que a gente descobre isso? Nós temos uma formulazinha que é a seguinte. O número de linhas da tabela verdade é sempre dado por 2 elevado a n, onde esse n é o número de proposições simples que formam a proposição composta. Então, por exemplo, vamos entender no caso da P e da Q. P e Q, o que eu tenho? Eu tenho 2 proposições, então eu faço 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. A minha tabela verdade tem 4 linhas. Ó. Aqui estão todas as possibilidades de valores lógicos que eu posso atribuir às proposições P e Q. Se eu tiver 3 proposições, quantas linhas eu tenho? 2 elevado ao número de proposições. 2 elevado ao cubo, que vai dar 8 linhas na minha tabela. Então, se você for ao exercício, nós já vamos voltar nele, nós vamos encontrar 8 linhas na tabela. E aí tem uma maneira bem prática da gente montar, que é o seguinte. 2 elevado ao cubo, ou elevado a 3, dá 8. A metade de 8 é 4. Então, quando você fosse montar todas as possibilidades, para não ficar imaginando uma por uma, você colocaria 4 vezes 4 Fs. Ok? Depois você cai pela metade. Colocou 4 vezes, agora coloca a metade. 2 vezes 2 Fs. 2 vezes 2 Fs. E na última você vai alternando de 1 em 1. VF, 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 VF. Aqui estão todas as possibilidades de valores lógicos que eu posso atribuir às proposições A, B e C. Então, voltando lá no nosso exercício, o número de possibilidades que nós temos, de atribuir valores lógicos é dado por 2 elevado ao cubo, porque eu tenho 3 proposições, A, B e C, 2 ao cubo dá 8. Então, a resposta desse exercício aí seria a letra C. Tá legal? Vamos então ao exercício número 5. Exercício 5 diz assim: considere as seguintes proposições. A. 6 menos 1 igual a 7 ou 6 mais 1 maior que 2. B. 6 mais 3 maior que 8 e 6 menos 3 igual a 4. C. 9 vezes 3 maior que 25 ou 6 vezes 7 menor que 45. D. 5 mais 2 é um número primo e todo número primo é ímpar. Nesse caso, entre essas 4 proposições, ele quer saber quantas delas são falsas. Bem, conforme então o enunciado do exercício fala, aparece no enunciado aí os conectivos lógicos, a conjunção e a disjunção, o e e o ou. Então, antes de fazermos esse exercício, vamos então dar uma olhadinha no quadro que eu quero mostrar para vocês a tabela verdade do e e do ou. Bom, então aqui nós temos a tabela verdade. Eu coloquei a tabela dos principais conectivos lógicos aqui. E aqui nós temos a representação de 2 proposições P e Q e todas as possibilidades de valores lógicos para P e Q. Todas as combinações possíveis estão representadas aqui. Bom, aqui nós temos a tabela verdade, o resultado da tabela verdade, da conjunção do e, do ou, do se então e do se somente se, da conjunção
disjunção, uma condicional e uma bicondicional. Esses resultados, na verdade, que estão aqui representados, todos eles são fundamentais você saber. Não dá para você fazer uma prova de raciocínio lógico, estudar a matéria, sem ter esses resultados aqui, todos eles afiados. E esses resultados, infelizmente, o nosso tempo é limitado, no nosso curso a gente consegue demonstrar tudo isso, colocar algumas frases para cada proposição dessa, para tentar convencer os alunos de que você tem a conjunção de duas proposições verdadeiras da verdadeira, mas infelizmente o nosso tempo aqui é limitado. Mas o que você precisa de dominar aqui são esses resultados. Ó. A conjunção de duas proposições verdadeiras, V e V dá V, nós temos V e F dando F, FV, F, FF dando F. Ok? Então você percebe que o único caso na proposição, no caso da conjunção, que você tem o resultado como sendo verdadeiro é quando as duas proposições simples são verdadeiras. Tá legal? Então aqui, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, 2 é par e João é alto. Mas se o João não for alto, o João for baixo, 2 é par e João é alto, eu estou afirmando que as duas coisas acontecem. O 2 é par e o João é alto, mas se o João for baixo, essa proposição composta acaba encerrando um resultado falso. Se for mais fácil você pensar em termos numéricos, você pode pensar, por exemplo, 2 é par e 5 é par. Bom, mas essa proposição composta vai gerar, obviamente, um resultado falso, porque o 5 não é par. Então a ideia da conjunção é que você afirma as duas ao mesmo tempo. Tá legal? A mesma coisa nós temos a tabela do OU. A tabela do OU, que é a disjunção inclusiva, nós temos aqui o quê? Por exemplo, vamos pegar o caso aqui do VOF. VOF dá V. Por que isso? Se eu falo para você, 2 é par ou 5 é par, isso acaba encerrando um resultado verdadeiro. Porque o que eu estou dizendo é uma coisa ou a outra, podendo ser as duas. Nesse caso não vai ser as duas, porque eu tenho uma proposição falsa. Então, V ou F, uma ou a outra podendo ser as duas, isso vai gerar um resultado verdadeiro se uma delas for verdadeira. E aí você olha a tabela verdade do OU, ela é sempre verdadeira. Só é falsa quando? Quando as duas proposições são falsas. Tá legal? A seguir nós temos a tabela da condicional, o famoso se então. Se você olhar para essa tabela, o único caso que acontece na condicional gerando para você um resultado falso é quando você tem antecedente verdadeiro e consequente falso, ok? Então se eu chego para você e falo assim, se 2 é par, então o 5 é par. Isso é falso, porque o 2 ser par não é suficiente, então, para você afirmar um absurdo desse de que o 5 acaba sendo par. Então, se V, então F, gera para você um resultado falso da F. E aqui nós temos também a tabelinha para o se e somente se, né? V, se e somente se V, dá V. F, se e somente se F, dá V também. Isso aqui está muito ligado até algo que nós vamos comentar já já no exercício, que é a parte relacionada à equivalência lógica, né? Porque quando você tem a ideia de equivalência, duas proposições se sustentam ou caem juntas. Não tem jeito, né? Se elas se equivalem, se as duas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se as duas são falsas, isso obviamente no se somente se, gera também um resultado verdadeiro, tá legal? Mas como eu disse, quando a gente tem tempo, eu crio uma frase para cada linha que você está vendo nessa tabela. Tá legal? Bem, voltamos então do quadro, vamos então ao exercício 5. Vamos ver na prática então o que nós vimos ali no quadro. Na proposição A, ela diz que 6 menos 1 é igual a 7, ou 6 mais 1 é maior do que 2. Primeira coisa, nós temos aqui um ou. 6 menos 1 igual a 7, isso é verdadeiro ou é falso? É falso, porque 6 menos 1 é 5, não é 7, então isso é F. 6 mais 1 é 7, 7 maior do que 2, isso é verdadeiro. Então, pelo quadro, o que nós vimos? Que F ou V vai dar V. Portanto, a primeira proposição, a proposição A, ela é uma proposição verdadeira. Então, 6 menos 1 é 7, ou 6 mais 1 é maior do que 2. Isso é verdade, é uma coisa ou a outra, podendo ser as duas. Nesse caso, não vai ser as duas, porque 6 menos 1 não é
7, mas 6 mais 1 é maior do que 2, portanto essa proposição é verdadeira. Na B nós temos assim, 6 mais 3, que é 9, é maior do que 8, isso é verdadeiro. E 6 menos 3 é 3, ele está falando que 6 menos 3 é 4, isso é falso. Então o que nós vimos sobre a tabela verdade do E? Que V e F dá F, ok? Porque a ideia do E traz a noção de que as duas coisas estão acontecendo. E, na verdade, 6 mais 3 é maior do que 8, ok? E 6 menos 3 é igual a 4, isso é falso. Então, a proposição composta também é falsa. Vamos, então, à proposição C. A C, nós temos o seguinte, 9 vezes 3, que é 27, é maior do que 25. Verdadeiro, 27 é maior do que 25. Ou 6 vezes 7, que é 42, é menor do que 45, o que também é verdadeiro, porque 6 vezes 7, 42, é menor do que 45. O que dá V ou V? V ou V dá V. Então, até agora, nós temos uma proposição falsa, né? Porque das 4 ele quer saber quantas são falsas. Por enquanto, temos uma. E, a seguir, o que nós temos? A proposição D. 5 mais 2, que é o 7, é um número primo verdadeiro. O que é um número primo? É aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. O 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo, logo é primo. Então, a proposição D, 5 mais 2, verdadeira, é 7, é um número primo. E todo número primo é ímpar, o que é falso. Por quê? Porque nem todo número primo é ímpar. O 2, por exemplo, é um número primo que não é ímpar, ele é par. Então, nós teríamos V e F, gerando lá pela tabela verdade do E, V e F vai dar uma proposição composta que vai ser falsa. Logo, nós temos aqui, então, duas proposições que são falsas. Então, a resposta do exercício número 5 seria a letra B. Duas que são falsas. Tá legal? Vamos então a mais um exercício, exercício número 6. No exercício número 6 diz assim, considere as seguintes proposições. P, o restaurante está fechado. Q, o computador está ligado. Aí ele vem e coloca uma sentença lógica aí. Ele diz assim, a sentença, o restaurante não está fechado e o computador não está ligado, assume valor lógico verdadeiro quando? Então vamos pensar o seguinte, primeira coisa para a gente pensar, a dica que eu dou nesse exercício é você passar isso daí para a linguagem simbólica, só para você entender onde nós queremos chegar. A sentença está assim, o restaurante não está fechado. Se você comparar com a proposição P significa o restaurante está fechado. Na sentença dada fala o restaurante não está fechado, o que é a negação da P. Então nós teríamos o seguinte, não P, ok? E, aí é o conectivo lógico aí o E, uma conjunção, e o computador não está ligado. O computador não está ligado é a negação da proposição que diz que o computador está ligado. Então aqui nós teríamos a não que. Ok? Bom, mas olha o que ele fala. Esta sentença, que traduzida em linguagem simbólica nós escrevemos aí, assume valor lógico verdadeiro quando? O que nós temos que pensar? Lembra da tabela verdade do E. Quando que na tabela verdade do E se encerra valor lógico verdadeiro? Só tem um caso na tabela do E. Ela só é verdade quando as duas proposições que a compõem são proposições verdadeiras. Então, a minha não P tem que ser verdadeira e a minha não P tem que ser verdadeira. Ora, mas vamos pensar. Se a negação da P dá V, é porque o valor lógico da proposição P tem que ser o quê? F. Por que a P tem que ser F? Porque não F, ou seja, a negação de F ou o oposto de F dá V. Então, para que este resultado dê verdadeiro, é porque a P tem que ser falsa, porque a negação de falso dá verdadeiro. E o mesmo vai valer para a não que. Para que a não que seja verdadeira, é porque o valor lógico da proposição que tem que ser falso, porque a negação de falso dá verdadeira. Portanto, a gente chega à conclusão que o valor lógico da P e o valor lógico da Q, ambos têm que ser F. E aí nós encontramos, então, como resposta a letra D.
A P é falsa e a Q também é falsa. Tá legal? Então temos aí mais um exercício resolvido. Vamos ao exercício 7, que também é um exercício que você precisa de saber a tabela verdade. Então ele diz assim: entre as opções abaixo, a única com valor lógico verdadeiro é. Agora acompanhe comigo que nós temos várias sentenças. Na letra A está dizendo: se Roma é capital da Itália, Londres é a capital da França. Letra B: se Londres é a capital da Inglaterra, Paris não é a capital da França. Letra C: Roma é a capital da Itália e Londres é a capital da França, ou Paris é a capital da França? Letra D: Roma é a capital da Itália e Londres é a capital da França, ou Paris é a capital da Inglaterra? E na letra E: Roma é a capital da Itália e Londres não é a capital da Inglaterra. Então, primeira coisa, lá no enunciado vamos marcar a palavra verdadeiro, porque ele quer saber qual sentença lógica aí que vai ser verdadeira. Então, primeira coisa é o seguinte, vamos dar uma olhada na letra A. Se Roma é a capital da Itália, isso é uma proposição verdadeira, Roma é a capital da Itália. Então, o que vai acontecer? Londres é a capital da França. Londres é a capital da França? Não. Portanto, essa proposição aqui, ó, ela é falsa. O que acontece com a sua condicional, com essa proposição composta? Sabendo tabela verdade, a tabela verdade do se V, então F, o que dá? Dá F. Esse é o único caso na condicional que você tem, é uma condicional que é falsa. É quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, nesse caso, nós temos isso. Então, na letra A, nós temos uma proposição que é falsa. Na letra B, diz assim: se Londres é capital da Inglaterra, verdadeiro. Paris não é capital da França, falso. Ou seja, se V, então F. O que dá isso? F. É o mesmo caso da letra A. Na letra C, nós temos assim, na ordem que nós vamos ler: Roma é capital da Itália, verdadeiro. Roma é a capital da Itália e Londres é a capital da França, falso. Ou Paris é a capital da França, que é verdadeiro. O que nós vamos ter aí? Bom, na ordem em que isso está escrito para a gente, nós temos V e F. V e F, juntando essas duas, ó, V e F dá F. E o que dá F ou V? F ou V, pela tabela verdade do ou, F ou V dá V. Portanto, nós temos aí uma sentença verdadeira. Logo, a opção é a letra C. A letra D, nós também podemos comentar aí que ela é falsa. Por quê? Porque está dizendo que Roma é a capital da Itália, o que é verdadeiro, e Londres é a capital da França, falso. V e F faz com que isso tudo aqui gere um resultado o que é falso. F ou Paris é a capital da Inglaterra, que é F. O que dá F ou F? Dá F. Então a letra D é falsa. Letra E, Roma é a capital da Itália, o que é verdadeiro, e Londres não é a capital da Inglaterra, que é falso, porque Londres é. Então V e F dá F. Então a única alternativa que gera uma proposição composta verdadeira é a letra C. Tá legal? Vamos então a mais um exercício. Exercício número 8. Considere as seguintes proposições. P. Alcebiades é usuário do metrô. Q. Plínio não é usuário do metrô. R. Menelau é usuário do metrô. Para que a sentença: se Alcebiades não é usuário do metrô, então Plínio ou Menelau o são, seja falsa. Então perceba que o enunciado está se referindo a uma condicional, é uma se, então. Logo, nós temos aí uma condicional. Então vamos até passar para a linguagem simbólica para ficar fácil o entendimento. Então é uma condicional. Para que esta condicional seja falsa, as proposições P, Q e R devem ser o quê? Bom, passando para a linguagem simbólica, Alcebiades não é usuário do metrô. O que ele deu de informação aí? Ele deu que a proposição P, Alcebiades, é o usuário. Como aqui ele inicia falando se Alcebiades não é, então nós temos se não P, que é a negação da P. Então, aí ele diz, Plínio ou Menelau o são. Ou seja, o Plínio vai ser o usuário do metrô
ou Menelau vai ser o usuário do metrô. Plínio, seu usuário, atenção aqui, Plínio ou Menelau, o são, o Plínio é. Mas perceba que o que ele me deu como proposição que é que o Plínio não é. Como agora ele fala que o Plínio é a negação da que. Então aqui eu teria não que ou Menelau, o são. Menelau também está de acordo com a proposição R, que fala que Menelau é o usuário. Então essa seria aí a nossa sentença. Ok? Muito bem. O que nós temos aqui então? Não que ou ficamos aqui com a R. Aí nós temos o seguinte, olha só. Ele está falando de uma condicional e ele quer que ela seja falsa. Qual o único caso que uma condicional é falsa? Tabela verdade. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Esse é o único caso que se vê, então F vai gerar F. É o único caso que a condicional vai ser falsa. Bom, que conclusão que a gente chega com isso? Que se o não P tem que ser V, é porque o valor lógico da sua proposição P tem que ser o quê? F. Porque é a negação de F dá V. Ok? Outra coisa, você tem uma disjunção falsa. Só tem um caso na tabela verdade do ou que você tem uma disjunção sendo falsa. É quando você tem as duas proposições sendo falsas. Ou seja, o valor lógico da sua R, o valor lógico da R tem que ser F, valor lógico da R tem que ser F também. E aí nós temos que lembrar que para que a não que seja F, é porque a minha Q, o valor lógico da Q, tem que ser V, que é a negação de V da F. Aí eu ficaria com F ou F, dando F. Então nós encontramos aí como resposta a letra A. A letra A que fala que a proposição P é falsa, a Q tem que ser verdadeira e a R tem que ser falsa. Tá aí então mais um exercício da noção de você pegar algo que está na linguagem corrente e passar para linguagem simbólica. Vamos a mais um exercício então, é o exercício número 9. E aqui nós vamos ter que trabalhar o processo aí de construção da tabela verdade. O que nós temos na questão 9? Ela diz assim: considere as assertivas a seguir, sendo P e Q proposições, e assinale a alternativa que aponta a ou as corretas. Muito bem. Primeira afirmação: P ou não P assume valor lógico verdadeiro, quaisquer que sejam os valores lógicos das variáveis sentenciais. 2. Q e não Q assume valor lógico falso, quaisquer que sejam os valores lógicos das variáveis sentenciais. 3. Se P, então P ou Q assume valor lógico verdadeiro, quaisquer que sejam os valores lógicos das variáveis sentenciais. Aqui é importante a gente fazer uma análise muito cuidadosa, que assim, você usando raciocínio, criando frases, você até consegue responder essa questão. Mas como isso normalmente não é o que acontece com a maioria, eu vou fazer aqui a construção da tabela verdade para a gente entender. Tá legal? Bom, o que nós temos então? Vamos aqui na resolução. Nós temos o seguinte: o que ele está falando é que a proposição P ou não P, P ou não P, isso encerra sempre um valor verdadeiro, quaisquer que seja o valor lógico de P, né? Sendo verdadeiro ou falso. Então vamos entender o seguinte, olha só. Se você tiver aqui uma proposição P, eu só tenho duas possibilidades para ela. Ou ela é V, ou ela é F. Aí eu teria a negação da P sendo, bom, se a P é V, a não P é F. Se a P é F, a não P vai ser V. E aí ele fala sobre a disjunção das duas, o ou. Então vamos fazer o seguinte, olha, P ou não P. O que isso vai gerar? Bom, na tabela verdade nós já vimos o que é V ou F. V. F ou V também dá V. Portanto, a primeira afirmação ela está correta. Ela está falando que a P ou não P ela vai encerrar valor lógico verdadeiro, quaisquer que sejam os valores lógicos da P. A P pode ser verdadeira ou falsa. Ela gera resultado o quê? Verdadeiro.
Isso aqui é um conceito muito importante, é o que a gente dentro do raciocínio lógico, a gente dá o nome de tautologia. O que é uma tautologia? Tautologia é quando você tem uma proposição composta que é verdadeira para quaisquer valores lógicos das proposições simples que formam ela. Isso encerra sempre valor lógico verdadeiro. Já lá na afirmação 2, você se lembra, lá dizia assim, olha, que a que e a não que encerra valor lógico que falso, quaisquer que sejam os valores lógicos aí da proposição que. Se você lembrar da lei da não contradição, você responde isso como sendo verdadeiro, né? Isso é o que a gente chama no raciocínio lógico de contradição. Isso é uma contradição. O que é uma contradição? É uma proposição composta que só encerra valor lógico falso. Por quê? Se você olhar que e não que, você está afirmando que e a negação de que. Ou seja, imagina que a sua que seja a proposição 2 é par. Eu estou dizendo para você, olha, 2 é par e 2 não é par. Isso é uma contradição, isso é falso. Então, independente do valor lógico da que, se você fizer uma conjunção dela com a negação dela, isso vai dar falso. Vamos confirmar isso pela tabela. Olha aqui, ó, nós já fizemos a P, fizemos a não P, agora faz uma conjunção das duas, né? Só que aqui ele está falando de que, mas é como se aqui no lugar do P fosse uma que, não vai fazer diferença. Então, o que seria a sua que e não que? O valor lógico, olha, você teria V e F, F. FV, F, pela tabela verdade do E. Isso encerra sempre valor lógico falso, é o que a gente chama de contradição, ok? Se você tiver uma proposição composta, que no resultado final dela pode acontecer de dar V ou de dar F, aí a gente tem o que a gente chama de contingência. É uma proposição contingencial. Tá legal? Que ela, para ter o valor lógico, ela depende, né? Pode ter valor lógico verdadeiro ou falso, dependendo do valor lógico das proposições simples, ok? E a última afirmação que nós temos na 3 é a afirmação se P, então P ou Q. Isso aqui gera valor lógico sempre verdadeiro. Então, vamos limpar aqui para a gente ficar com espaço. E vamos fazer então a tabela verdade. Tabela verdade do se P, então P o quê? E vamos ver se isso vai encerrar sempre valor lógico verdadeiro. Ele está querendo dizer se isso é uma tautologia. Então vamos ver? Bom, P e Q. Aqui eu tenho a proposição P e a proposição Q. Duas proposições, quantas linhas tem a tabela? 2 elevado ao quadrado, 4. Então eu começo, ó, VV, FF. E VF, VF, fazendo uma alternância aqui, ó, VF, VF. E aí eu tenho a disjunção, P ou Q, aí temos que saber a tabelinha verdade que nós já vimos aqui, V ou V dá V, V ou F dá V, F ou V dá V, F ou F é o único caso que dá F. E agora uma condicional, se P, então P ou Q. Eu vou fazer uma condicional, ó, dessas duas aqui, ó. Da P com a P ou Q, ó. Se V, então V, V. Se V, então V, V. Se F, então V, V. Se F, então F, V. O que aconteceu com a proposição composta? Gerou sempre valor lógico verdadeiro. Isso é uma tautologia. Então, nós temos as 3 afirmações como sendo verdadeiras. Voltando, então, a gente encontra como resposta aí a letra E. Nós temos alternativas que apontam, né? Alternativas todas corretas, a 1, a 2 e a 3. Então a gente encontra como resposta aí a letra E. Tá legal? Muito bem. Mais um exercício então feito. Vamos ao exercício número 10, que também precisa de tabela verdade. Na questão 10, o que nós temos aí? Dadas as proposições compostas, primeira, 3 mais 4 igual a 7, se somente se 5 ao cubo é 125. Aqui é uma bicondicional. Na 2 nós temos uma condicional. Se 3 mais 2 é igual a 6, então 4 mais 4 igual a 9. 3. Raiz quadrada de 3 maior do que 1 ou π, aquele número lá da geometria. Π não é um número real. 4. Raiz de 2 maior, se raiz de 2 é maior do que 1, então 2 elevado a 0 vale 2.
E a 5, menos 2 é maior do que 0, se e somente se π ao quadrado é menor do que 2. Aqui tem valor lógico falso. Qual delas aí vai ser falsa? Bom, primeira coisa, na primeira nós temos 3 mais 4 igual a 7, isso é verdade. Se somente se 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125, verdadeiro. Aí nós temos que saber a tabela verdade da bicondicional. V, se somente se V, dá uma proposição composta verdadeira. Ok? Proposição 2. Se 3 mais 2, que é 5, é igual a 6, isso é falso, né? Então já dá para saber que vai encerrar valor lógico verdadeiro, né? Se F, então 4 mais 4 é 8, não é igual a 9, então isso é falso. Se F, então F dá o quê? Dá verdadeiro. Proposição, afirmação aí 3. Raiz quadrada de 3 maior do que 1. Verdade, porque a raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Então, estaria certo. Ou π não é um número real. Isso é falso. O π, ele é um número real. O π é um número real, né? Ou aproximadamente 3,14 da geometria. O que dá V ou F? Dá V. Por enquanto, as 3 proposições são verdadeiras. Vamos à proposição número 4, que diz assim, uma condicional. Se raiz de 2 é maior do que 1, verdade. Raiz de 2 é um número maior do que 1. Então, 2 elevado a 0 é 2. Falso, porque todo número elevado a 0, né, dado aquelas condições de existência lá da matemática básica, né, que a base da potência tem que ser diferente de 0, todo número elevado a 0 vale 1. Então, ela é falsa. E aí nós temos um único caso na condicional que gera um resultado falso. Se V, então F, isso vai dar F. Portanto, aquela que é falsa é a quarta, é a número 4, que vai dar como resposta a letra D. A 5, nós temos uma bicondicional, menos 2 maior do que 0. O menos 2 é maior do que 0? Falso. Todo negativo é menor do que 0. Se somente se π ao quadrado menor do que 2. Não, falso. Π ao quadrado, aproximadamente 3 vezes 3, que dá 9, né? Então, isso aqui seria falso. F, se somente se F, dá V. Lá na bicondicional, na tabela verdade do se somente se. Portanto, a resposta é a letra D. Ok? Muito bem, vamos então à questão número 11. Questão número 11 diz assim. Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente equivalente a dizer que é verdade que... Aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos o que a gente chama de negação de proposições compostas. Nós vamos negar uma proposição composta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, quando você olha para esse enunciado, está dizendo assim, não é verdade que... Eu já comentei em exercício anterior que quando a gente fala não é verdade que, é porque ele vai negar tudo que ele vai dizer a partir daí. Então ele está dizendo, olha, não é verdade que Pedro é pobre, vamos representar o Pedro ser pobre por P, e é uma conjunção, Alberto é alto, vamos representar isso por Q. Aqui nós temos a negação de um E. É muito importante em raciocínio lógico você saber as negações das principais proposições compostas que aparecem. A negação de um E. Então, se você pensar um pouquinho nessa frase, não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto. Quando eu falo isso significa o quê? Olha, não é verdade que o Pedro é pobre e o Alberto é alto. Isso significa que o Pedro não é pobre ou o Alberto não é alto. Tem que tomar muito cuidado, porque com isso eu estou mostrando, e nós vamos ver até por meio da tabela verdade, que a negação de um E no raciocínio lógico, isso vira um OU. A negação do E vira OU. Isso é conhecido como lei de De Morgan dentro do raciocínio lógico. Então, a negação de P e Q, isso fica não P ou não Q. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que isso faz muito sentido, porque quando você está negando que o Pedro é pobre e o Alberto é alto, não significa que o Pedro não é pobre e o Alberto não é alto. Não significa que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Se eu falo para você, ó, não é verdade que o Pedro é pobre e o Alberto é alto, o que eu estou dizendo? Pedro não é pobre ou o Alberto não é alto, um dos dois, podendo, claro, ser os dois. Então, a negação de um E vira um
ou. E aí você olha para o enunciado, está falando de logicamente equivalente, porque isso aqui é o que a gente chama de equivalência lógica, que a gente representa por essa seta dupla, assim, ó. Me lembra muito a ideia de uma bicondicional. Então, o que nós temos aqui? A negação de um e é equivalente a um ou, negando as duas proposições. É como se você fizesse uma distributiva com a negação, mas o e virando um ou. Como é que a gente justifica isso? Esse é um resultado que é fundamental você saber, mas a gente justifica isso por meio da tabela verdade. Fica como exercício para você confirmar isso, que se você construir a tabela verdade do não P e Q e construir a tabela verdade do não P ou não Q, você vai ver que as tabelas verdades são idênticas, o que mostra que essas proposições elas são equivalentes, porque se elas são equivalentes, as duas se sustentam juntas ou as duas caem juntas. Não tem como, se elas são equivalentes, uma ser verdadeira e a outra é falsa. Ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Então, a equivalência dentro do raciocínio lógico, ela é justificada por meio das tabelas verdades, mostrando que as tabelas são iguais. Então, essa ideia de que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto, ficaria: Pedro não é pobre ou Alberto não é alto, o que gera pra gente a letra A como resposta. Tá legal? Então, a negação do e vira um ou. Já na questão número 12, também temos aí uma negação, só que é uma negação de uma condicional. Então agora nós estamos dizendo o seguinte, olha, a negação de se estiver chovendo eu levo o guarda-chuva. Vamos passar para a linguagem simbólica isso, olha, eu quero negar, eu vou colocar o tio da negação, vou negar o quê? Uma condicional. Se P, se estiver chovendo, então que eu levo guarda-chuva. Está aí um resultado muito importante. Antes da negação da condicional, é muito importante você saber que quando você tem uma condicional se P, então que, se você olhar para a tabela verdade da se P, então que, você vai verificar que a tabela é idêntica à tabela verdade do não P ou que. Aqui nós temos uma equivalência lógica muito importante. Se eu falo para você, se estiver chovendo, então eu levo guarda-chuva, isso é logicamente equivalente a afirmar que não está chovendo ou eu levo guarda-chuva. Então, a se P, então que, é equivalente a não P ou que. Tá legal? Então, significa não está chovendo ou eu levo guarda-chuva. Tá legal? Então, o que nós ganhamos com isso? Que quando eu vou negar a condicional, no fundo, isso é equivalente a negar quem? Estou negando se P, então que é equivalente a uma disjunção, não P ou que. Não P ou que. Isso é equivalente ao quê? A negação do ou que vimos no exercício 11. A negação do ou vira um e, onde você nega as duas, ó. Você faz tipo uma distributiva da negação. Aí você vai fazer negação da negação de P, é o que a gente chama de teoria da involução, né? Dentro do raciocínio lógico, né? A dupla negação. Não P dá o quê? Dá P. E não que. Com isso, o que nós temos? Que a negação de uma condicional vira uma conjunção. Então, a negação de se P, então que, significa P e não que. Se você pensar na frase, eu estou dizendo para você assim, olha, não é verdade que se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. O que isso equivale a afirmar? Equivale a afirmar que está chovendo e eu não levo guarda-chuva. Esse é o significado, né, de você negar a condicional. Quando eu falo, não é verdade que se estiver chovendo eu levo guarda-chuva. Então quer dizer que chove e eu não levo guarda-chuva. Ok? Então, com isso, nós temos como resultado aqui, ó, está chovendo e eu não levo guarda-chuva. O que dá como resultado, então, a letra E. Ok? Todos esses resultados que eu estou escrevendo, como se P, então que, equivalente a não P ou que, esses resultados eu garanto eles
por meio da tabela verdade, construindo a tabela verdade de cada um deles e comparando as duas tabelas e chegando à conclusão que as tabelas são idênticas. Isso mostra que eu tenho uma equivalência lógica. Tá legal? Bom, com isso a gente chega ao fim da nossa aula de exercícios aí de raciocínio lógico. Eu espero ter contribuído de alguma maneira aí com o estudo de vocês. Desejo a todos uma boa prova e fica aí com relação ao raciocínio lógico a dica de vocês trabalharem bastante os conceitos, as definições é muito importante, fazer bastante exercícios para você pegar essa ideia de equivalência, de negação, que é uma coisa muito importante. E não se esqueça de dominar a tabela verdade. É fundamental para o estudo de vocês. Ok? Um abraço a todos e até a próxima. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou as nossas aulas. Continue estudando, se dedicando, se preparando para os concursos. E fica ligado que as inscrições para o concurso da UFJF começam no dia 15 de julho e vão até 2 de agosto. Curta, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo. Eu espero você. Tchau!